Nesse bloco nós iremos falar sobre a competência interna do Poder Judiciário no que diz respeito ao julgamento das ações. Quem tem competência para julgar ou não. Preste atenção, artigo 42 do Código de Processo Civil. O que nos traz aqui o artigo 42? Fala que as causas cíveis serão processadas e decididas pelo juiz nos limites de sua competência, ressalvado às partes o direito de instituir juízo arbitral na forma da lei. Olha, então nós temos que é o juiz que vai analisar as ações, só que você pode nomear um árbitro, ou seja, uma terceira pessoa, as partes nomeiam uma terceira pessoa para decidir. Então, além das causas poderem ser julgadas pelo juiz no limite da sua competência, eles podem instituir um juízo arbitral no âmbito do processo civil. Lembrando, se for matéria trabalhista, tem que ser um juiz do trabalho. E se for uma matéria penal, tem que ser um juiz penal, um juiz da área penal. Então aqui nós estamos falando da área civil. O artigo 43, detalhe, esses campos verdes que eu coloquei é só um esclarecimento a mais para que você possa acompanhar. Eu não vou ficar mencionando eles a não ser que haja necessidade. Aí o artigo 43, nós temos que determina-se a competência do juiz no momento do registro ou da distribuição da petição inicial. Isso é importantíssimo. Então, quando que se determina a competência do juiz? No momento do registro ou da distribuição. Porque nós temos aqui o registro do processo ou a distribuição. A distribuição, ela ocorre quando eu tenho mais de um juiz em uma determinada comarca, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem o órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Vamos explicar isso aqui. Aqui a doutrina vai chamar isso aí de perpetuatio jurisdictionis, ou seja, a perpetuação da jurisdição de poder dizer o direito. Então a regra que ocorre no artigo 43 é que, havendo o registro ou a distribuição, nós temos aí que a competência será determinada nesse momento. E a partir desse momento, não importa se houve mudança do estado, de fato, ou se houve mudança do direito que ocorreram posteriormente. Isso vai ter efeito, por isso que nós temos essa exceção, somente se um órgão do Poder Judiciário for suprimido ou alterar a competência daquele órgão do Poder Judiciário. Vamos imaginar que a competência, por exemplo, é julgar dano moral em acidente do trabalho. Antigamente era da Justiça Comum. Passou para a Justiça do Trabalho, então não tem mais competência o juiz de direito para julgar. E aí passa para o juiz do trabalho. Então, com base nesse artigo, a gente vai concluir que a prevenção, ou seja, no momento que houve o registro, houve a distribuição, o juiz tornou-se prevento, tomou conhecimento daquele fato, ele se torna competente. Então não importa a mudança de fato ou mudança do direito, do estado de fato ou mudança do direito, para alterar essa jurisdição de dizer o direito naquele caso concreto, ou seja, a competência do juiz ali. Mas, se for suprimido um órgão, imagine que em uma cidade não vai ter mais a comarca, vai deixar de ser comarca, ou vai deixar o juiz, não vai existir mais naquele local. Então, nesse caso, pode ser transferido. Então, quando houver a supressão de um órgão do Poder Judiciário, aí sim nós podemos alterar a competência. É o que está mencionando aqui. E além disso, também quando altera a competência absoluta, se o juiz não é mais competente para julgar o caso, nós teremos aí uma alteração da competência absoluta, passando para outro órgão do Poder Judiciário. Então, nesse caso, nós teremos que haverá sim a alteração da competência. Então, a regra é que a competência ela é determinada no momento do registro e da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo se suprimirem o órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. O artigo 44 diz que, obedecidos os limites estabelecidos pela Constituição Federal, então nós vamos ter Constituição Federal. A competência é determinada pelas normas previstas neste Código. Qual Código? Código de Processo Civil.
ou em legislação especial pelas normas de organização judiciária e ainda, no que couber, pelas constituições dos estados. Então nós temos Constituição Federal, nós temos a Lei do Poder Judiciário, nós temos a Constituição Estadual regulando toda a competência do Poder Judiciário. O artigo 45 diz que, tramitando o processo perante outro juízo, os autos serão remetidos ao juízo federal competente se nele intervier a União, suas empresas públicas ou as entidades autárquicas e fundações ou o Conselho de Fiscalização da Atividade Profissional. Então, o que nós temos? Se eu tiver uma ação em que tiver a parte a União, ou uma fundação pública da União, ou autarquias da União, ou também nós temos ali fundações públicas da União e entidades de classe como OAB, CREA, enfermagem, odontologia. Então, se nós tivermos essas situações aí, vai ter que ser transferido para a Justiça Federal. Com isso, a gente percebe que, tramitando o processo perante outro juízo, no caso um juízo estadual, os autos serão remetidos ao juízo federal, se nós tivermos aí a União ou alguma da administração pública indireta, que seria autarquias, fundações públicas e também as empresas públicas. Agora, há uma exceção, porque é o seguinte, aqui fala, na qualidade de parte ou de terceiro interveniente. Então, tanto faz, se for parte, vai ter que mandar para a Justiça Federal, ou se for um terceiro interveniente, vai ter que mandar para a Justiça Federal. A exceção está aqui, que é a pegadinha de prova, que você tem que prestar atenção e não errar. Olha o que diz aqui a exceção, que não vai para a Justiça Federal, mesmo se a ação for contra a União, mesmo se a ação for contra empresas públicas da União, mesmo se a ação for contra entidades autárquicas e fundações, ou mesmo se for com o Conselho de Fiscalização das Atividades Profissionais. Então não vai para a Justiça Federal, não vai para o Juiz Federal, se for uma ação de recuperação judicial, falência, insolvência civil e acidente do trabalho. Então não vai. Também não vai para o Juízo Federal as ações sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho. Compreendeu? Então nós temos ações que são contra a União, quando ela é parte, quando ela é terceiro interveniente ali, ou quando é contra uma autarquia, ou uma fundação pública, ou uma empresa pública, essas ações não serão propostas no juiz de direito, e sim na Justiça Federal, no juízo federal. Mas, se tiver lá uma ação que implica em recuperação, falência, acidente do trabalho, ou ações relacionadas ao eleitoral, ao direito eleitoral e direito do trabalho, aí vai para os juízes respectivos. Então, matéria de direito do trabalho é o juiz de trabalho, eleitoral para eleitoral, falência e recuperação é o juiz de direito.